Digamos que todo mamífero é um animal e que todo cachorro é um mamífero. Logo, todo cachorro é um animal, certo? Certo. Porque esse é um pensamento corrigido pela lógica, ou seja, um pensamento lógico que relaciona o certo e o errado ao realizar análises conforme as leis do pensamento. O pensamento lógico tem uma estrutura, uma organização coerente que leva em consideração as mais diversas formas de resolver variadas situações. Aristóteles, com sua lógica formal, é um dos pais do pensamento lógico. Muitos anos depois do filósofo grego, George Boole utilizou os estudos de Aristóteles para dar origem à lógica booleana. A lógica de Boole é embasada na lógica binária, que possui representatividades como falso e verdadeiro, ou 0 e 1, respectivamente. Há também os operadores, que são definidos como AND, que é a conjunção, OR, a disjunção, e NOT, a negação. Esses mesmos operadores representam conectivos em uma linguagem proporcional. Nesse caso, conectivo unário é a negação, não, e os conectivos binários são a conjunção e, a disjunção ou e a implicação então. Um conjunto de instruções que se relaciona de forma ordenada por meio de processos sistemáticos a fim de solucionar um problema é um algoritmo. Existem diversas formas de armazenar e relacionar a informação em um algoritmo, função que é realizada por variáveis, que podem ser do tipo numérica, literal ou constante. Também há operadores nos algoritmos, que nesse caso são divididos em 3 grupos: os operadores aritméticos, os lógicos e os relacionais. Existem ainda as atribuições, que são utilizadas nos algoritmos para determinar um valor a uma variável, ou até mesmo para determinar uma expressão. Nas linhas de comando dos algoritmos, podemos criar comentários que não são processados por eles. Podemos também descrever comandos de entrada e saída. Nesse caso, o comando escreva é a saída da informação na tela do computador, enquanto o comando leia representa a entrada de dados. Existe uma linguagem natural muito útil quando desenvolvemos uma aplicação computacional. Ela direciona de forma simples e eficiente as descrições dos problemas e suas soluções. Para transcrever a linguagem natural para a computacional e em seguida para um algoritmo, precisamos dos diagramas de bloco e pseudocódigos. Os diagramas de bloco são um conjunto de símbolos gráficos que representam ações específicas executadas pelo computador. Já o pseudocódigo é uma ferramenta que auxilia a programação. Existem diferentes formas de representar um pseudocódigo. O mais importante é que ele solucione o problema proposto. Agora é com você! Pesquise mais sobre o assunto e não deixe de estudar. Até a próxima!
Digamos que todo mamífero é um animal e que todo cachorro é um mamífero. Logo, todo cachorro é um animal. Certo? Certo. Porque esse é um pensamento corrigido pela lógica. Ou seja, um pensamento lógico que relaciona o certo e o errado ao realizar análises conforme as leis do pensamento. O pensamento lógico tem uma estrutura, uma organização coerente que leva em consideração as mais diversas formas de resolver variadas situações. Aristóteles, com sua lógica formal, é um dos pais do pensamento lógico. Muitos anos depois do filósofo grego, George Boole utilizou os estudos de Aristóteles para dar origem à lógica booleana. A lógica de Boole é embasada na lógica binária, que possui representatividades como falso e verdadeiro, ou 0 e 1, respectivamente. Há também os operadores, que são definidos como AND, que é a conjunção, OR, a disjunção, e NOT, a negação. Esses mesmos operadores representam conectivos em uma linguagem proporcional. Nesse caso, conectivo unário é a negação, não, e os conectivos binários são a conjunção e, a disjunção ou e a implicação então. Um conjunto de instruções que se relaciona de forma ordenada por meio de processos sistemáticos a fim de solucionar um problema é um algoritmo. Existem diversas formas de armazenar e relacionar a informação em um algoritmo, função que é realizada por variáveis, que podem ser do tipo numérica, literal ou constante. Também há operadores nos algoritmos, que nesse caso são divididos em 3 grupos: os operadores aritméticos, os lógicos e os relacionais. Existem ainda as atribuições, que são utilizadas nos algoritmos para determinar um valor a uma variável, ou até mesmo para determinar uma expressão. Nas linhas de comando dos algoritmos, podemos criar comentários que não são processados por eles. Podemos também descrever comandos de entrada e saída. Nesse caso, o comando escreva é a saída da informação na tela do computador, enquanto o comando leia representa a entrada de dados. Existe uma linguagem natural muito útil quando desenvolvemos uma aplicação computacional. Ela direciona de forma simples e eficiente as descrições dos problemas e suas soluções. Para transcrever a linguagem natural para a computacional e em seguida para um algoritmo, precisamos dos diagramas de bloco e pseudocódigos. Os diagramas de bloco são um conjunto de símbolos gráficos que representam ações específicas executadas pelo computador. Já o pseudocódigo é uma ferramenta que auxilia a programação. Existem diferentes formas de representar um pseudocódigo. O mais importante é que ele solucione o problema proposto. Agora é com você! Pesquise mais sobre o assunto e não deixe de estudar. Até a próxima!